Olá meninas, nessa videoaula vamos aprender a fazer o gorro em crochê para adultos com o modelo Pokébola. Essa videoaula foi um pedido das meninas que estão aí tendo encomendas dos adolescentes com essa nova febre aí do Pokémon. Então nós fizemos aí e o resultado realmente é muito bonito. É fácil de fazer. Ele é produzido em 3 cores, vermelho, preto e branco, produzido com a agulha 3,5, e a lã que eu utilizei aqui é a Mollet da Círculo. E além disso, vamos utilizar uma agulha de tapeçaria para fazer os ajustes finais aí da costura, ok? Então vamos começar. Vamos começar trabalhando com o fio vermelho. E a agulha é a 3,5. Então, eu vou fazer um círculo mágico. E vou conduzir o fio aqui por dentro. E fazer 3 correntes. Para dar altura de um ponto alto. E agora vou fazer mais 11 pontos altos. Então, fiz 11 pontos altos, contando com as 3 correntes que fiz iniciais para dar altura de um ponto alto. Então, vou contar como 12 pontos altos. Eu vou puxar o fio aqui do círculo mágico para ele se fechar. E agora venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Então, eu tenho a minha primeira carreira pronta. Agora, vou fazer 2 correntes e no mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. E vou fazer em cada um dos pontos de base, faço 2 pontos altos. Finalizando a carreira, eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Então, em todas as carreiras, eu vou sempre isolar essas 2 primeiras correntes que eu vou iniciar e vou trabalhar o ponto baixíssimo sempre aqui no primeiro ponto alto. Ok? Então, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Faço novamente 2 correntes para iniciar, e no mesmo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, novamente, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e vou finalizar a carreira aqui no primeiro ponto alto. Sempre isolo aqui para trás as 2 correntes e faço
o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Então, vou terminar a carreira e mostro para você, então, já ela finalizada. Com a carreira já finalizada, vou fazer novamente 2 correntes e no mesmo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais 2 pontos altos. Então, nessa carreira, a cada 2 pontos altos que eu fizer, no próximo eu faço um aumento, faço 2 pontos altos juntos. Quando eu finalizar a carreira, eu sempre vou finalizar no primeiro ponto alto que iniciei, ok? Então, vou fazer a carreira e já mostro para você, então, ela já finalizada. Então, finalizando a carreira, eu finalizo no primeiro ponto alto que iniciei. Agora, faço 2 correntes e no mesmo ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Novamente, faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço novamente um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Sempre faço 2 pontos altos juntos, depois faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, novamente, um aumento, depois mais 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e depois vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciamos. Então, vou fazer aqui a carreira e volto já mostrando para você, então, ela finalizada. Com a carreira, então, já finalizada, eu vou fazer mais 2 correntes no mesmo ponto de base. Faço 2 pontos altos. E agora vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço novamente um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Agora faço mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço um novo aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. A cada 4 pontos altos que eu fizer, um em cada ponto de base, no próximo eu faço um aumento. E quando eu finalizar a minha carreira, vou finalizar sempre no primeiro ponto alto que iniciamos. Então, vou fazer toda a carreira e já volto mostrando para você como ficará. Finalizada a carreira, eu vou fazer 2 correntes
e no mesmo ponto de base faço 2 pontos altos. E agora vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora volto a fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço agora mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Então, faço 5 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo faço um aumento. E depois vou finalizar a carreira sempre no primeiro ponto alto. Então, vou fazer a carreira, finalizo aqui no primeiro ponto alto e já volto então mostrando para você como ficará. Finalizando a carreira, nós teremos então até agora 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos fazer mais 3 carreiras, só que dessa vez sem aumentos. Então, vou fazer 3 carreiras de um ponto alto em cada ponto de base, sempre começando com as 2 correntes e depois faço um ponto alto em cada ponto de base e finalizo a carreira com ponto baixíssimo sempre no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Então, faço 2 correntes no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto de base e finalizo no primeiro ponto alto. Vou fazer isso por 3 carreiras. Então, vou voltar com você já com 10 carreiras, então, já prontas. Então, vou fazer as minhas 3 carreiras sem aumentos e volto, então, te mostrando como ficará. Com as 10 carreiras, então, já finalizadas, agora eu vou trocar a cor que eu estou trabalhando pelo preto. Para trocar a cor, eu já tenho o ponto aqui já finalizado, eu vou desmanchá-lo. Vou colocar minha agulha aqui na laçada, vou introduzir aqui novamente no primeiro ponto alto que eu iniciei a carreira, vou pegar o fio preto dobrado e vou conduzi-lo aqui por dentro, então finalizando a carreira já com o fio preto. Venho aqui atrás, pego a ponta do fio preto junto com o vermelho e dou um nó. Com a agulha sempre aqui na laçada, para que a laçada não se desmanche. Então, eu vou dar mais 2 nós bem firmes. E agora, eu corto o excesso aqui, as sobras aqui do fio preto e o fio vermelho. Então, já retirei o fio vermelho da nossa touca, já ficou arrematado aqui atrás. E agora, começo a trabalhar, então, com o fio preto. Eu faço as 2 correntes que estávamos fazendo para iniciar as carreiras. E aqui, no primeiro ponto de base, começo a trabalhar, então, no mesmo ponto de base, começo a trabalhar, então, um ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base por 2 carreiras. Então, não há novamente aumentos aqui nessa carreira. Vou fazer 2 carreiras, então, com o fio preto e volto mostrando para você como ficará.
Aqui eu já tenho as duas carreiras, então, com preto já finalizadas. Agora eu vou trocar o fio preto agora pelo fio branco. Então, para trocar o fio, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou desmanchar aqui a última laçada. Coloco novamente aqui no último ponto alto. Pego o fio branco, dou uma dobradinha nele. Passo a agulha aqui no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Coloco o fio aqui e conduzo ele aqui por dentro da laçada, então finalizando a carreira já com o fio branco. Deixo a agulha aqui com a laçada aqui dentro. E agora eu vou pegar aqui a ponta do fio branco com o fio preto que eu estava trabalhando e vou amarrar aqui bem forte e fazer 3 nós ao todo, bem fortes. Então, agora eu vou cortar o fio preto com a sobra do fio branco que eu acabei de amarrar. Então, já retiro o fio preto, já dando acabamento, então, aqui atrás no fio branco, ok? Agora, faço as duas correntes. Agora, faço as duas correntes para iniciar a carreira e no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer um total de 4 carreiras. Todas da mesma forma, com um ponto alto em cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Sempre finalizando com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciamos a carreira e começando as carreiras sempre com duas correntes. Então, vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e volto mostrando para você como ficará. Com as 4 carreiras, então, já finalizadas, o nosso gorro está dessa forma. Eu cortei o fio branco. Agora, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou finalizar aqui o acabamento dessa carreira. Trago meu fio aqui para trás. Passo ele um pouquinho aqui para baixo. Agora, vou dar um nó. Conduzo ele aqui por um pedacinho aqui por dentro. Aqui eu vou dar um segundo nó. Para não correr o risco depois de, na hora da lavagem, a ponta se soltar. Passo só um pedacinho aqui, agora aqui por dentro. E agora é só cortar. Vamos agora arrematar também esse primeiro fio que ficou aqui, que é o fio do círculo mágico. Ele é um fio que precisa ser arrematado porque se puxar o círculo mágico pode se abrir. Então, dê um nozinho aqui. Vou passar um pedacinho dele aqui por dentro dos pontos. Agora, dou aqui um segundo nó. Conduzo agora só um pedacinho. E agora,
É só cortar. Aqui, nós já havíamos antes trocado as linhas, já trabalhando, já arrematando, então só havia mesmo esses 2 fios finais para arrematar. Então, a primeira parte aqui do nosso gorro está pronta. Fica dessa forma. Agora, voltando a trabalhar com fio branco, nós vamos fazer o círculo para adaptarmos aqui no meio, para termos realmente o formato da bola Pokémon aqui do nosso gorro. Então, eu conduzo o fio aqui por dentro do círculo mágico, faço 3 correntes e mais 11 pontos altos. Então, eu fecho o círculo mágico. Faço um ponto baixíssimo na terceira corrente e ficou dessa forma. Agora, vou fazer 2 correntes e faço agora no mesmo ponto de base um meio ponto alto. No próximo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. E no próximo ponto de base, 2 meio ponto altos. Então, vou fazer da mesma forma por todos os pontos de base, sempre trabalhando em cada ponto de base 2 meio ponto altos. Finalizando a carreira, quando eu chego aqui no primeiro ponto de base, onde eu fiz as 2 correntes e apenas um meio ponto alto, então, vou fazer um outro meio ponto alto, isolo a corrente aqui para trás e vou fechar a carreira aqui no primeiro meio ponto alto, ficando dessa forma, ok? Agora, eu vou trocar o fio pelo fio preto novamente. Então, para trocar o fio, eu vou fazer da mesma forma que fizemos no gorro. Eu vou desmanchar aqui a finalização dessa carreira. Coloco aqui a minha agulha novamente na laçada, aqui do último meio ponto alto que eu fiz. Introduzo a agulha novamente aqui no primeiro meio ponto alto que iniciamos a carreira. Dou uma dobradinha no meu fio preto, coloco ele na agulha e conduzo ele aqui por dentro, então finalizando a carreira já com fio preto. Então, ficando dessa forma. Vou colocar ele aqui na mesa, sempre com a agulha aqui na laçada, para que essa laçada não se desmanche, porque se você tirar a agulha da laçada, quando você colocar força para amarrar aqui, a laçada se desmancha. Então, a agulha sempre tem que estar aqui na laçada. Então, vou pegar aqui o último fio que eu estava trabalhando e vou amarrá-lo aqui já no fio preto, com 3 nós bem fortes. Corto aqui já, então, o excesso do fio preto e o fio branco que eu estava trabalhando. Então, depois, vamos dar acabamento só aqui nesse último fio que ficou aqui, que é o fio que iniciamos a laçada. Agora, eu faço uma corrente.
e faço um ponto baixo aqui em cada um dos pontos de base. Então, vou fazer a carreira apenas de ponto baixo. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma, ok? Agora, eu vou deixar um pedaço de fio aqui em torno aqui de uns 30 centímetros, mais ou menos, para que agora eu possa costurar o círculo aqui no nosso gorro. Vou puxar o fio aqui para finalizar aqui a carreira. Agora eu vou primeiro, antes de costurar, vou arrematar esse fio aqui do meio. Da mesma forma que nós fizemos no gorro. Dou um nó aqui, conduzo um pouquinho aqui por dentro. Dou um segundo nó, conduzo novamente aqui um pedacinho. E agora eu corto o excesso do fio. Já agora, então, aqui eu não tenho nenhuma linha aqui atrás. Então, eu vou posicionar, vou colocar minha mão aqui por baixo, para facilitar na hora da costura, vou posicionar o meu círculo aqui, bem aqui, centralizado aqui na faixa preta que nós temos. E agora eu vou costurar, pegando um ponto aqui na base e pego apenas a alcinha de baixo aqui do meu ponto preto. Eu sei que fica um pouco difícil para você visualizar através do vídeo, mas eu estou trabalhando sempre aqui pegando a alcinha de baixo aqui da minha carreira de pontos baixos. Mesmo quando passar aqui na parte vermelha e na branca, depois a costura não vai ficar aparente, não, porque a parte preta aqui do círculo vai também estar encostado aqui. Já finalizando aqui a nossa costura. Para finalizar, eu vou passar aqui por dentro agora. Então, venho aqui por trás. E agora dou o primeiro nozinho. Conduzo um pouco o fio aqui por dentro. Dou um segundo nó. Conduzo novamente aqui mais um pedacinho e pronto. Então, nós temos o nosso gorro já finalizado. Eu tenho certeza que os meninos irão adorar aí o seu trabalho. Fica realmente muito bonito.
E é bem fácil de fazer, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês que gostaram do nosso vídeo, eu peço vocês para curtirem o nosso vídeo, para divulgar para suas amigas, compartilhem o nosso trabalho. E para quem ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui, ok? Encontro vocês então nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!